Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala aí pessoal, boa noite, GP às 10, tudo bem? Quarta-feira é de noite, vocês já estão acostumados, né? Então vamos lá, vamos ligar o motor mais baixinho, porque senão a gente acorda todo mundo. O motor de Fórmula 1 hoje é baixinho mesmo, né? Dia 1º de outubro, fez 13 anos da última vitória de Michael Schumacher, ou Michael Schumacher, como queiram. Eu sempre falei Michael Schumacher na Fórmula 1, né? Foi no Grande Prêmio da China de 2006, dia 1º de outubro de 2006, com chuva, que o Schumacher, pela Ferrari, venceu a sua última prova, entrando de vez na briga, né, pelo título com o Alonso. Foi um campeonato muito disputado até o fim. Depois em Suzuka, vocês se lembram, ele acabou quebrando e o título ficou praticamente garantido para o Alonso, que fechou a conta matematicamente no Brasil, em Interlagos. Os dois títulos do Alonso ele conquistou em Interlagos no Grande Prêmio do Brasil. 13 anos. Então, hoje eu vou falar um pouco de recordes, porque o Schumacher, quando ele parou de correr em 2012, né, ele detinha todos os recordes importantes da Fórmula 1. Eu vou falar mais em números absolutos, tá? Não vou falar muito de sequências ou do tipo, sei lá, poles seguidas ou poles na mesma temporada, vitórias no mesmo ano, pódios consecutivos e tal. São marcas importantes que ele detém, muitas delas ele detém ainda, mas eu vou ficar mais nos números absolutos, senão a gente vai ficar, esse vídeo vai virar uma salada de números e a gente acaba se perdendo um pouco, dispersando um pouco, né, até a atenção de vocês. Mas eu vou ficar nos recordes importantes. Eu até fiz uma colinha aqui, tá aqui ó, uma colinha. O Schumacher, quando parou de correr, como eu disse, em 2012, antes em 2006, na verdade ele parou de correr para valer em 2006, né, aí ficou 7, 8 e 9 sem fazer nada, tomando tombo de motocicleta. Aí em 2010 ele voltou a correr pela Mercedes, ajudou muito, né, a configurar essa Mercedes que a gente conhece hoje, com todo o seu talento e, sobretudo, ali a sua experiência como piloto de uma equipe vencedora, campeã, multicampeã e tal. Eu acho que o Schumacher foi muito importante, né, nessa construção daquilo que a Mercedes virou, né, naquilo que a Mercedes hoje é, daquilo que ela é hoje, uma equipe praticamente imbatível desde o início da era híbrida. E o Schumacher tem um papel muito importante nisso, ninguém lá dentro nega isso, né? Então ele saiu da Fórmula 1 como o piloto com o maior número de títulos, maior número de vitórias, maior número de poles, maior número de melhores voltas, maior número de primeiras filas, maior número de pódios, maior número de grandes prêmios na liderança e maior número de voltas liderando corridas, né? Esse era o resumo do Schumacher, um cara que tinha números, que tem números, que a gente, em 2006, principalmente, acho que em 2010 também, os últimos 3 anos de Mercedes, ele acabou diminuindo muito as suas médias, né? Mas em 2006, quando ele encerrou a carreira, a gente falou assim, nunca vai aparecer ninguém para bater recorde nenhum desse cara, porque, porra, eram 91 vitórias, gente, vocês se lembram disso, né? E o cara mais perto, mais próximo, era o Alain Prost com 51. Fora os títulos, fora todo o resto. Ninguém previa, ninguém imaginava que a gente iria viver uma hegemonia tão grande de uma equipe como a gente está vivendo hoje, a Mercedes, que é uma hegemonia tão longeva quanto foi a da Ferrari com Schumacher, né? E com tendência de ser mais ampla ainda. Se a gente olhar bem, Schumacher foi campeão 2000, 2001, 2, 3 e 4. Ele foi pentacampeão pela Ferrari. Então foram 5 anos de Ferrari muito forte, mas não 100% dominante em todas essas temporadas. Não foi assim, né? Teve briga.
acho que um pouco diferente do que a gente está vendo agora com a Mercedes, que é realmente dominante desde 2014. Né? Houve 2 temporadas, 2002 e 2004, que o Schumacher realmente e a Ferrari realmente não teve nenhum adversário. Foram campeonatos decididos com muita descendência, muito fáceis. E todos esses anos, é claro, ajudaram o Schumacher a inflar os seus números, né? Ele não tem culpa disso, ele ajudou muito a fazer da Ferrari o que ela virou naquele começo dos anos 2000 e por isso que ele acumulou números tão importantes. Mas hoje, esses números começaram a cair, esses recordes começaram a cair. E domingo agora, lá em Sochi, caiu mais um. O Schumacher era o piloto que tinha liderado o maior número de grandes prêmios na história. Ele tinha sido líder em 142 corridas. Ele liderou pelo menos uma volta, né? A gente sempre considera isso para efeitos estatísticos. E o Hamilton, ao assumir a liderança do Grande Prêmio da Rússia, passou a acumular lideranças em 143 grandes prêmios. É incrível, né? E uma curiosidade é que o Schumacher, a última vez que ele liderou uma corrida na Fórmula 1 foi pela própria Mercedes, né? Ele chegou a liderar o Grande Prêmio do Japão de 2011, né, com a Mercedes, e foi a única vez que ele ficou na ponta, ficou em primeiro lugar, defendendo a equipe prateada, a equipe da estrela de 3 pontas, né, que aliás o ajudou muito a entrar na Fórmula 1, comprando a vaga na Jordan, vaga aberta, né, em 91, com a prisão do Bertrand Gachot, história que todo mundo conhece, que eu já contei aqui também várias vezes. Caiu esse recorde e eu tô aqui com a lista de outros para vocês terem uma ideia da história que nós estamos vendo ser escrita por este rapaz, Lewis Hamilton. Títulos: Schumacher tem 7, o Hamilton tem 5 e é o virtual campeão nessa temporada, chegará a 6, né, ao final de 2019, e a questão é saber se a Mercedes se mantém forte assim na frente, a ponto de a gente poder afirmar que ele vai ser heptacampeão, né? Eu não afirmaria isso ainda. Eu acho que a Ferrari deve vir forte para o ano que vem. Em 2021 a gente tem a mudança de regulamento, então pode ser que alguma coisa aconteça em que o Hamilton não chegue ao 7º título. Acho difícil. Eu acho que a tendência é sim ele pelo menos igualar o Schumacher. Número de vitórias. O Schumacher tem 91, né? Teve 91 vitórias e ele ainda é o líder nesse ranking, né? E o Hamilton já chegou a 82. Ninguém duvida que o Hamilton vá alcançar e ultrapassar até esse número, sobretudo porque a gente tem agora temporadas bem mais longas, né? A temporada do ano que vem, por exemplo, vai ter 22 corridas. Então é muito provável que o Hamilton acabe se tornando, em breve, né, o piloto com o maior número de vitórias na história da Fórmula 1. Essa marca ele não bate esse ano ainda, mesmo se ele ganhar todas as corridas, mas eu acho que do ano que vem não passa. Em pódios, Schumacher ainda é o líder, tem 155 pódios, 155 troféus na sua casa, contra 147 do Hamilton, que é o segundo colocado. Também essa é uma marca que o piloto inglês deve superar em breve. Essa não vai ser nesse ano também, né? São 8 de diferença, mas rapidinho, das primeiras corridas do ano que vem, a gente vai ter um novo piloto com o maior número de pódios na história da Fórmula 1. O Schumacher ainda é o líder nesse ranking da estatística com 155. Nas poles, a gente já sabe, o Hamilton há algum tempo já superou o Schumacher. O Schumacher fechou a sua carreira com 68 poles e o Hamilton já tem 87. Já passou e já disparou. Vai ser difícil alguém alcançar agora. Na primeira fila, o Schumacher também, quando ele deixou a Fórmula 1, ele era o piloto com o maior número de presenças na primeira fila de grid, de largada, 116. O Hamilton hoje já tem 144, né? Já é o piloto que mais vezes largou na primeira fila de um grande prêmio. Em melhores voltas, a marca do Schumacher ainda está difícil de bater. Ele tem 77. O segundo colocado na história da Fórmula 1 é o Kimi Raikkonen, com 46, quer dizer, 31 a menos. E o Hamilton é o terceiro nesse ranking com 45 voltas mais rápidas. A Fórmula 1 mudou muito, né, nesse período todo, desde 91, quando o Schumacher estreou até agora. A gente não deve levar muito em consideração esse recorde de melhores voltas, porque a gente já passou por vários
momentos da categoria, vários regulamentos diferentes, reabastecimento, troca de pneu, não troca de pneu, pneus muito moles, pneus com ranhuras, etc. e tal. Teve muita coisa que influenciou nos últimos anos nessa história da melhor volta. Não é uma marca tão significativa assim, não tem tanto peso, digamos assim, nas estatísticas. Grandes prêmios na liderança, eu já falei, o Schumacher tinha 142 grandes prêmios na liderança, o último deles no Japão em 2011 pela própria Mercedes, o Hamilton chegou a 143. E voltas na liderança, o Schumacher ainda tem mais do que o Hamilton, são 5.111 voltas em primeiro lugar, contra 4.363 voltas do Hamilton, que tende também, né, a superar, deve demorar um pouquinho, 700 e poucas voltas que ele precisaria liderar, é bastante coisa, né, bastante coisa, mas é possível que aí até o final do ano que vem, se as coisas continuarem para a Mercedes do jeito que estão, o Hamilton pode alcançar essa marca do Schumacher de 5.111 voltas na liderança. Tudo isso para dizer que a gente, que é contemporâneo desses caras, né, viu o Schumacher guiar, está vendo o Hamilton agora, viu o Vettel, que num determinado momento da carreira parecia que ia ser esse cara, o novo Schumacher e tal, é um tetracampeão. A gente é muito privilegiado, acho que a gente tem, mas é de agradecer aos deuses do automobilismo pela possibilidade de ver esses caras correndo, porque a maioria de nós não viu o Fangio, não viu o Jim Clark, não viu quem mais que a gente coloca entre os grandes de todos os tempos. Niki Lauda, muita gente, o pessoal da minha geração viu, claro, estou com 55 anos, mas quem tem 30, por exemplo, não viu, né? Quem mais? Piquet também já está ficando lá para trás, está ficando para o passado. O próprio Ayrton Senna, que morreu faz 25 anos, quer dizer, é que hoje é possível você assistir as corridas, tem o YouTube e tal, você pode encontrar os vídeos, né? Mas aqueles caras lá da década de 50, da década de 60, até o comecinho dos anos 70, a maioria a gente não viu, né? E não há muitos registros, não há registro de tudo que esses caras fizeram. E os grandes nomes, aqueles que estão se inserindo nas estatísticas, na história, como os maiores, né? Estão entre os maiores de todos os tempos, a gente está tendo a chance de ver, né? Vamos pegar até do Senna para cá, do Piquet para cá, a gente viu o Piquet, a gente viu Senna, a gente viu o Lauda, o pessoal um pouquinho mais velho, e agora depois Schumacher, Vettel, o próprio Alonso, o Hamilton, que caminha para ser o maior de todos. Então acho que a gente tem de ser grato, né, ao destino pela possibilidade, pela chance de ver esses pilotos tão espetaculares, tão excepcionais com os nossos próprios olhos, né? Sem ouvir falar, sem ter de recorrer apenas à literatura e tal, como acontece com muitos esportes, né? Futebol, por exemplo, é rei nisso. Quem viu Pelé jogar? O Pelé parou em 77 ele foi pro Cosmos, 77 ele parou, minto, 74 ele parou no Santos e 77 ele parou no Cosmos, quer dizer, já faz 42 anos. Quem viu Garrincha, né? Garrincha jogou até o final dos anos 60 só, depois ele foi entrando em decadência, na época já da televisão e tal. Pouquíssimas pessoas lembram do Garrincha, Leônidas da Silva, Didi e tantos outros. Então a gente está podendo ver esses caras hoje, e não é só na Fórmula 1 não, a gente está vendo Messi, está vendo Cristiano Ronaldo, está vendo Federer, está vendo Nadal, está vendo Michael Jordan, viu Michael Jordan, está vendo, sei lá, LeBron James, Magic Johnson, os grandes tenistas, os grandes nadadores, né, Phelps e tal. Então a gente vive, é claro que o esporte se desenvolveu muito nos últimos anos e a tendência era mesmo que a gente visse atletas cada vez mais bem preparados, com carreiras mais longevas e, portanto, acumulando números mais impressionantes do que os do passado. De qualquer forma, são talentos incríveis que a gente está tendo a chance de ver, felizmente. Schumacher, puxa vida, né? Ontem, então, 13 anos da última vitória dele pela Ferrari, Grande Prêmio da China, em Xangai. E o Schumacher está lá na casa dele na Suíça, teve essa saída para Paris, que a gente noticiou aí alguns dias atrás, e também acabaram as notícias, né? Cessaram tal, um tratamento secreto e tudo mais, já voltou. É uma pena que a gente tem, não vou dizer nem é uma pena que a gente não tenha notícias, é uma pena o que aconteceu, né, com o Schumacher. O fato de a gente não ter notícia é muito menor, muito menos triste do que o que aconteceu efetivamente com o piloto alemão. Aliás, eu vou recomendar para vocês, para fechar, uma entrevista
do Domingos Piedade. Procurem Domingos Piedade no YouTube. Domingos Piedade trabalhou como jornalista também, é um português que foi, grosso modo, tá, fundador da AMG, que vem a ser esse braço esportivo da Mercedes, que deu no que deu hoje na Fórmula 1, né, e em várias outras categorias. O Domingos teve um relacionamento muito próximo com o Schumacher, com todo mundo da Mercedes, com muita gente da Fórmula 1. Como eu disse, ele foi jornalista, trabalhou até para alguns veículos de imprensa brasileiros. É um cara de uma enorme importância na Fórmula 1 e deu uma entrevista longa, eu acho que foi ao jornal A Bola, acho. Mas se vocês colocarem entrevista Domingos Piedade, é bem recente, no YouTube vocês vão encontrar. Não sei se foi para a Bola ou se foi para a RTP e agora, hein? Talvez tenha sido para a Bola mesmo. E ele fala bastante do Schumacher, conta coisas interessantíssimas, passagens interessantíssimas do início da carreira dele, né? O Domingos foi um dos caras que ajudaram o Schumacher a sair do kart, olha só, para ir correr de carro e tudo mais, né? Porque também a ligação dele com a Mercedes era muito forte. E assistam, né? Entre outras coisas, ele fala algo que pouquíssima gente comenta, eu acho que talvez en passant já tenha falado aqui sobre o acidente do Schumacher de esqui, que uma das causas da lesão, né, poderia ser a GoPro, a câmera que ele estava levando no capacete. Claro, a câmera não tem culpa, né? Mas ela é muito resistente e quando ele cai, essa é uma das versões, tá, gente? Não estou afirmando que isso aconteceu. O Domingos Piedade fala um pouco sobre isso. Mas a base de GoPro, quem tem GoPro sabe, ela é muito resistente, né? E poderia ter contribuído para rachar o capacete, até porque capacete de esqui não é que nem capacete de carro de corrida, né? De corrida, de moto, de automóvel e tal, não tem a mesma resistência e tudo mais, né? Então poderia ter sido uma das causas que contribuíram para a gravidade das lesões do Schumacher, e o Domingos fala disso, da câmera que o Schumacher estava levando. Que eu não sei, não há comprovação disso, tá, gente? Não há nada oficial a esse respeito. Inclusive, se ele estava com uma câmera, há imagens, né? Deve haver imagens daquilo que aconteceu. Mas são coisas que eu receio que a gente... suspeito que a gente nunca vai ver, nunca vai saber direito, tá bom? Mas assistam, é muito legal, para ouvir um pouco mais sobre esse cara, Michael Schumacher, que 13 anos atrás ganhou um grande prêmio pela 91ª e última vez na sua carreira, tá bom? Valeu, gente, uma boa quinta-feira, sexta-feira de manhã nós estamos de volta aqui com mais GP às 10. Tchau!